Como é guerrear em uma rede de túneis subterrâneas repletas de cobras venenosas, emboscadas inimigas e armadilhas mortais? Essa foi a realidade do exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Os túneis eram tão estreitos que só os soldados mais baixinhos e magrinhos conseguiam entrar. Mas para isso, tinham que deixar todos os seus equipamentos do lado de fora e lutar corpo a corpo com o inimigo. E se eu te disser que esse é o futuro das guerras, você acreditaria? Bom, os Estados Unidos acreditam e eles estão se preparando para isso. Os túneis subterrâneos. Cavar túneis é uma prática antiga da humanidade, mas a engenharia dos túneis também foi usada para fins bélicos, graças a algumas vantagens que esse tipo de construção proporciona no campo de batalha. E elas são: 1. Ataque surpresa e emboscada. 2. Proteção e abrigo. 3. Diminuição das diferenças tecnológicas. É que lá de dentro, satélites, aviões espiões e artilharia pesada não têm muito valor. Habilidades de luta corpo a corpo às vezes mostram-se mais efetivas do que grandes e sofisticados aparatos modernos. E é por isso que os vietnamitas do norte adotaram essa estratégia para lutar contra o poderoso exército estadunidense na Guerra do Vietnã. No auge dessa guerra, a rede de túneis tinha cerca de 250 quilômetros de extensão. A rede de túneis era tão extensa que poderia abrigar 5.000 homens, alguns dos quais viviam no subsolo intermitentemente, por até 6 meses de cada vez. Ao ver os túneis, um soldado americano disse que eles eram como o metrô de Nova York. Dentro deles havia de tudo: aposentos para os soldados descansarem, cozinhas com um sistema de dissipação de fumaça, fábrica e depósitos de material bélico, hospitais e abrigos antiaéreos. Alguns complexos de túneis tinham grandes teatros subterrâneos e salas de música para entreter os soldados camponeses. Ali nasciam-se bebês, foram ministradas aulas para crianças, trupes culturais forneciam entretenimento para elevar o moral. Poços de água também foram construídos no subsolo. Primeiro, porque era necessário ter acesso à água. Segundo, porque os americanos por vezes envenenavam poços acima do solo. Os túneis foram construídos para resistir à penetração de artilharia e explosões de bombas. É que o solo da região é rico em óxido de ferro e argila, e essa combinação criava uma liga que deixava o terreno parecido com concreto quando secava. As entradas dos túneis eram bastante apertadas, com poucos centímetros de largura. No mais, as tábuas que cobriam a entrada eram cobertas com terra, folhagem e galhos, materiais que eram substituídos a cada 3 dias para não destoar do ambiente ao redor, à medida que as folhas secassem. Por isso, essas entradas eram difíceis de serem encontradas. E mesmo que os soldados estadunidenses a encontrassem, não era fácil acessar os túneis. É que eles mediam em torno de 80 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. É por isso que só cabia um homem por vez. Além disso, frequentemente havia armadilhas nas entradas e nos próprios túneis. E nesse quesito, os Vietcongs eram criativos. Eles criaram diferentes tipos de armadilhas. Uma delas era composta por estacas afiadas de bambu no fundo de um buraco, coberto com alguns materiais que a camuflasse. E para piorar, essas estacas eram revestidas de fezes, urinas ou alguma substância venenosa de animais e plantas. Havia uma outra armadilha que era aérea e feria a cabeça, tronco e braço dos guerreiros. Ela era composta por uma bola de argila, metal ou madeira, revestida por estacas, que ficava presa a um fio de disparo. Ao ser acionada, ela caía das árvores nos combatentes, graças à força da gravidade. E uma das armadilhas mais curiosas eram aquelas que usavam cobras venenosas como arma de guerra, seja enchendo um buraco com várias delas
ou amarrando elas em árvores na altura da cabeça dos inimigos. Uma das serpentes usadas era conhecida como cobra de 3 passos, pois era até onde um soldado poderia chegar depois de ser mordido por uma. Para entrar nos túneis, cães chegaram a ser utilizados, mas essa ideia não deu muito certo, e vários foram os motivos. Os Vietcongs enganavam o olfato dos cachorros, ou usavam cheiros estadunidenses na saída das ventilações, como um sabonete, uma loção pós-barba ou um pedaço velho de uniforme americano, ou então usavam pimenta malagueta, alho ou outro tipo de espécie para que o cachorro saísse ganindo. 2. Os túneis eram apertados até mesmo para os cães. 3. Os cachorros não conseguiam evitar as armadilhas lá embaixo. Diante de todas essas dificuldades, o exército estadunidense logo percebeu que esses animais não eram viáveis para esse tipo de missão. Inclusive, poucos soldados eram. Por isso, reconheceram a necessidade de selecionar um grupo seleto de especialistas para resolver esse grande problema. E eles eram os ratos de túnel. Os ratos de túnel eram escolhidos dentre um grupo eclético de guerreiros, os baixinhos e magrinhos. Mas nem para eles o trabalho era fácil. É que os rapazes tinham que rastejar por horas na escuridão, podendo se deparar a qualquer momento com um perigo mortal. É que a construção dos túneis em zigue-zague criava curvas que obstruía a linha de visão dos combatentes. Então, a cada esquina poderia haver uma armadilha inimiga ou uma emboscada, que frequentemente exigia luta corpo a corpo. E se não bastasse isso, aranhas, mosquitos e morcegos infestavam o subsolo. Além disso, os militares ainda tinham que abandonar qualquer vantagem tecnológica que tivessem. É que os túneis eram tão estreitos que capacetes, equipamentos de suporte de carga e até mesmo cantis de água ocupavam muito espaço e atrapalhavam o deslocamento. Inclusive, dentro dos túneis, era comum que os Vietcongs, em fuga, lançassem gases venenosos contra os ratos de túneis. Então, sendo assim, pelo menos uma máscara de gás eles levavam, né? Não. É que a máscara de gás amortecia os sons, fazendo a respiração do soldado parecer mais alta, além de restringir sua visão. Até mesmo a pistola padrão que o exército dos Estados Unidos fornecia aos seus guerreiros se mostrava ineficiente para essa tarefa. É que a munição que ela utilizava tinha um calibre .45, o que gerava alto clarão e um estrondo muito forte. Por conta disso, caso precisassem disparar lá embaixo, os soldados perderiam temporariamente a visão e a audição. Por isso, alguns preferiam levar revólveres ou colocar silenciadores nas armas do exército. O impacto preciso que os ratos de túneis causaram é difícil de estimar, mas de acordo com o ex-oficial Vietcong, os ratos de túnel eliminaram mais de 12 mil guerrilheiros e capturaram muito mais. Além disso, era comum que descobrissem itens importantes para a inteligência, como mapas, ordens e planos de batalha, o que ajudou a salvar muitas vidas americanas. Mas, se você pensa que as guerras em túneis são coisa do passado, está profundamente enganado. Na verdade, elas podem ser o futuro da guerra. Pois é, durante muitos anos os Estados Unidos atacaram insurgentes na África e no Oriente Médio, a partir dos céus, com seus drones. E isso teve uma consequência. Militares e insurgentes estrangeiros estão utilizando túneis, cavernas e redes subterrâneas, como esgoto e metrô, para se abrigarem dos disparos e lutarem clandestinamente. Por causa disso, a ameaça subterrânea está crescendo e é uma tendência na forma de guerrear dos adversários dos Estados Unidos. E nesse ambiente, diversas táticas deixam de funcionar e várias tecnologias perdem seu valor. O ar que você respira pode matá-lo em instantes. Todo o seu apoio de fogo, aéreo, blindado, artilharia é inútil. As paredes e o teto podem desabar. As comunicações falharão. Uma curva errada deixa você totalmente sozinho. É o combate mais primitivo
e próximo que um lutador pode enfrentar. Os níveis de oxigênio e outros gases podem significar que pequenas faíscas provocarão grandes explosões. Diante desses desafios, as Forças Armadas já buscam soluções para tais problemas, e algumas são: 1. Robôs. Há modelos em testes que podem operar de forma ininterrupta por até 10 horas em espaços confinados, sendo controlados a uma distância de 1 km por controle sem fio. Eles conseguem subir escadas e acessar áreas de difícil acesso. Alguns deles podem ser equipados com sensores químicos para detectar ameaças. 2. Comunicação. Não é aceitável que unidades no subsolo não consigam conversar entre si ou com quem está na superfície. Por isso, sistemas de comunicação inteligentes que dão mais consciência situacional aos combatentes estão sendo adquiridos. E se você gostou desse vídeo, aposto que gostará desse outro. Clica aí e nos vemos lá. Tchau, tchau. Valeu. Combate e conquista.